Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Reconectar Cast. E se você se deparou com esse vídeo, pode ter certeza que não é por acaso, porque o universo não brinca em serviço. Então já segue o nosso canal, dá um like aí, compartilha. E também nos sigam nas nossas redes sociais, dos nossos patrocinadores também, Clã Místico, Reconectar Reconectar eventos. Eventos, que está aí passando na tela. Por favor, nos sigam, que tem muito conteúdo bacana falando sobre espiritualidade, despertar, entre outras coisas. E hoje, prometemos que traríamos convidados, mas pensamos bem, e a pauta vai ser as nossas expertises e o que temos em comum, que também está ligado a essa questão de despertar, de reconexão. Somos duas tarólogas, e eu tô aqui com a minha fiel escudeira, Joyce, que além de taróloga, ela é a minha professora de tarô e de baralho cigano. Então, o tema hoje é oráculo, mais especificamente baralho cigano e o tarô. E eu não poderia deixar aqui de trazê-la, que já é minha parceira, para fazer 1 milhão de perguntas. Você está preparada? Estou preparadíssima. E você está preparado para assistir um assunto sobre baralho cigano e tarô da forma que você jamais viu? Então fiquem com a gente até o final, que a gente tem muita coisa legal para contar para vocês. E já de começo, eu não sei se para você, mas eu sempre fui apaixonada por oráculo. Não sei nem o porquê. Sabe quando você olha e você acha, ai, que Tem um imã, né? tem uma coisa, mas não sei, nem entendia nada e era apaixonada. Com você também era assim? Não. Jamais eu pensei que faria isso na minha vida. Você tá brincando? Não, fazer eu também não achei, mas que eu achava o máximo, eu não entendi o porquê. Mas engraçado que quando eu comecei a estudar oráculo, tarô, porque eu não sabia nada, né? O que já me apaixonou foi uma definição que no Antigo Testamento tem, que os hebreus falam sobre o que é o oráculo, o sentido do oráculo, né? E eles trazem que oráculo sugere o sussurro de Deus. Sim. Uau, aí você já... E os nossos ancestrais, entendiam muito isso, né? Desta conexão, dessa ferramenta, dessa importância, do poder dela. Tanto que se a gente fizer um passeio aí pela história, pelas civilizações, a gente vai encontrar diferentes tipos de oráculo ali, presente de alguma forma. Então, a gente tinha ali o I Ching para o chinês, os búzios, matizes africanas, a quiromancia para os ciganos, né? As runas para os celtas e para os nórdicos, o tarô ali na Itália. Sim. Porque existia essa conexão e era algo comum ali. É. Só que por algum motivo, com o passar do tempo, a gente foi perdendo essa conexão. E eu acho que até em alguns locais foi criando uma certa, não sei se descredibilizar isso, uma demonização, uma crença de que é meio de charlatanismo, sabe? A gente olha muitas vezes o senso comum e fica com um pouco de pé atrás, né? É. E muitas vezes a gente nem sabe para que serve o tarô. Na tua visão, para que serve, o oráculo? Vamos começar o oráculo primeiro. Para mim, o oráculo é essa resposta divina mesmo. Então, se a gente for olhar para a história, tanto do tarô quanto do oráculo, a gente vai entender que é essa conexão com o todo, que é essa bater divino lá com o Pai Direto, Maior, né? Essa conexão com a direta, deusa. né? É uma conexão direta, a gente já tem essa capacidade de conexão direta, né? Então, E acho que de uma intuição que também tá dentro da gente, não tem? De uma exato. consciência divina Acho que nossa no ali. episódio passado, a gente conversou um pouco sobre essa intuição que nasce com a gente e que de alguma forma foi retirada, né? Que foi demonizada mesmo pela igreja, pelo patriarcado. É um histórico, a gente tem um histórico de marginalizar tudo que faz com que a gente se torne independente, na verdade. E aí a gente já se pergunta, a quem interessa, né, fazer com que a gente fique amarrado a algo, que a gente não tenha consciência do nosso poder? Sempre houve uma busca pelo poder, sempre houve uma vontade de sistematizar a sociedade
de uma forma que se ganhe mais números, né? Que as próprias pessoas se tornem números. Então, se a gente deixar, a gente entra nesse sistema mesmo. E para de pensar por si só, né? Fica ali enjaulado, engaiolado E aí a naquilo, né? gente só vai ver uma realidade. A gente só vai ver um ponto de vista, que é o do casa, carro, trabalho. Apartamento. E que muitas vezes não é o seu ponto de vista e você nem sabe, né? Você só faz. Vamos lá. E o oráculo ajuda a gente a despertar. Então, isso que você está falando dessa vontade interior de conhecer um oráculo e tal. Eu falo para você que comigo não era assim, porque eu passei muitos anos nessa história, casa, carro, Entendi. trabalho, né? De construir uma vida assim muito moldada. E você não tinha nem tempo de olhar isso, né? Pra nada, né? Aí eu tinha uma outra forma de olhar para a espiritualidade, né? Mas aí, a partir do momento que eu começo a me libertar de um monte de crença, começo a me libertar de um monte de culpa, né? De um monte de coisa que estava enraizado, assim, de não pode, isso é pecado e tal. Quando eu consegui me libertar dessas amarras, eu tive o meu primeiro contato com o tarô. Eu não posso deixar de contar essa história, né? Opa, então conte. Quando eu tive meu primeiro contato com um oráculo, na verdade, foi com uma entidade, né? Porque a entidade, a gente citou tudo aqui, mas a gente não citou um guia. Um guia de luz é um oráculo. A gente vai se aconselhar com um guia? Sim. Não é uma resposta divina que a gente Sim. espera receber? Então, meu primeiro contato com o oráculo foi através da Cigana Rosa, né? Que é a mentora de todos os meus trabalhos, é a mentora de tudo que eu faço. E aí, assim foi. A primeira coisa que ela me disse, quando eu estava num desenvolvimento mediúnico lá quase 10 anos atrás, foi para eu estudar um oráculo. E aí eu dizia, bom, ela precisa de um oráculo. Ah, claro. Tenho certeza. Aí que eu fui estudar. Aí eu comecei a estudar tarô. Comecei aquela coisa de começar a jogar para quem é mais próximo e tal. E aí comecei a jogar e entender que ali a gente conseguia fazer um diagnóstico do momento da pessoa, né? Que fazer um espelhamento do campo. E aí me veio a vontade de estudar a terapia holística, a terapia energética, porque ela traz esses caminhos de solução. Então, o tarô aconselha, mas às vezes a gente sente essa necessidade de outras ferramentas para cura. Né? Então, assim foi a minha caminhada. E aí, quando eu estava bem à vontade com o tarô, eu levei meu tarô para cruzar no terreiro. E aí, eu disse para ela, tá aqui. Cheguei. E aí, ela disse para mim, meu bem, eu sou o oráculo. Uau. Ali eu entendi o que era um oráculo, né? Ela disse que não usaria o oráculo para os atendimentos no terreiro, mas que o oráculo era para minha vida. E eu jamais imaginei na proporção que isso ia tomar na minha vida. Mas isso é o que abre as portas para mim começar uma vida dentro da terapia. É uma porta de entrada, né? É Acho uma que porta de entrada. para a maioria das pessoas, né? E não sei nem se o seu trabalho é, com certeza, uma porta de entrada. E para muita gente também. Para mim, foi. Está sendo, E assim, quando a pessoa sente, então, essa vontade que você sentiu de se aproximar do oráculo, é uma vontade, na verdade, de se conectar com as respostas que ela tem dentro. Sim. Porque a gente já tem essas respostas, mas muitas vezes elas não são validadas por quem está fora, né? E a nossa mente, ela é regida pelo ego, né? Então, fica essa vozinha faladora de que você está errada e tal. Então, fica aqui uma dica. Quando você quiser ouvir sua intuição, respira, se conecta, né, com o que você chama de Deus e pede as suas respostas. E essas respostas, elas vão vir certeiras. Só que aí, a gente começa a racionalizar. E aí, quando a gente começa, eu acho, mais e si, mais e si, mais e si, a gente para de ouvir. E o tarô, ele é o quê? Uma ferramenta que você pode
dá aquela certeza. Meio que ele materializa a sua intuição, né? Então você vai ter ali as respostas para essas perguntas, geralmente são aquelas perguntas bem existenciais, né? E também rotineiras, de que caminho seguir. Às vezes a gente não quer tanto alguém para dizer, se você fosse por aqui, talvez a consequência fosse essa. Se você for por aqui, a consequência pode ser essa. Então, você diria que para que procurar o tarô ou algum tipo de oráculo ou baralho cigano, enfim, um oráculo no geral, seria para poder organizar esse universo da gente? Para poder, primeiro de tudo, se entender. Porque nem o terapeuta se entende sozinho. Né? A gente tem uma leve noção, mas a gente sempre precisa de ajuda para se ver. Então, o oráculo primeiro vai ajudar você a se ver. A primeira coisa que acontece é a gente abre o jogo e ali salta, né? O jogo que eu faço quando a pessoa chega em mim da primeira vez é o jogo com o tarô dos anjos. E aí a gente abre 16 casas, cada casa vai falar de um aspecto da vida da pessoa e ali a gente consegue fazer um diagnóstico daquele momento. Então, sempre a gente percebe onde que a pessoa está passando por uma crise, onde tem mais dificuldade, geralmente bate com o que ela vem reclamar. A partir dali, a gente vai... Tá. E agora a gente pode fazer perguntas específicas. Como se comportar diante dessa situação? E o tarô vai trazendo esse aconselhamento, né? Então, cada tarólogo, cada oraculista tem uma leitura interpretativa técnica, porque cada carta quer realmente dizer uma coisa, e também usa da intuição dele para trazer as respostas. É essa combinação, né? O que eu leio e o que você lê nunca vai ser a mesma resposta. Sim. Eu vejo o tarô, o baralho cigano, as cartas em si, como uma forma de ler nas entrelinhas da vida, assim, sabe? Também. Sabe aquele contrato que tá, aquelas linhas bem pequenininhas que você não tá enxergando, mas elas estão ali? Eu vejo ele como um raio-x, assim, sabe? Sim, da é tua isso. vida. Ele tira um raio-x panorâmico, pá! E aí, quando você tá com aquele monte de barulho na sua mente, que você não consegue organizar, ou quando algo tá muito nublado, enfim, você mal consegue ouvir a tua intuição, porque tem tantas vozes ali falando com você e ao mesmo tempo tá tão barulhento aquilo. E aí o tarô vem, principalmente quando a gente tá falando desse jogo completo, né, que você tá colocando aí que fala as casas, ele tira um raio-x do momento mesmo e organiza de uma forma que você não tá enxergando. E você fala... E conta a história, né? Caramba, é isso mesmo, ó. Eu tô assim, e eu me relaciono com a minha família dessa forma, e com o dinheiro dessa forma. Sim. E vai ter algo inesperado ali. E aí você vai, tira esse diagnóstico da sua vida e você fala, E eu acho muito legal isso que você traz, né? Tá, eu tenho um problema aqui. Você já sabe que tem um problema, ele identifica aquilo de uma Sim. forma bem clara. É um aconselhamento, acho que diria que é a visão de algo de uma forma mais elevada, né? Porque a gente muitas vezes não consegue. E aí você fala, o que eu faço com isso agora, né? Porque também não adianta você olhar pro problema e falar, beleza, tem um problema, sei que tenho. E você traz muito isso, né, Joyce? Essa coisa de você trazer o jogo e já trazer a solução, né? Olha, tem uma terapia que você pode fazer, tem isso que você pode fazer, você resolve essa crença dessa forma. Então eu acho esse método de jogo seu, de verdade, incrível, que foi o que eu aprendi, o que eu pratico, né, recentemente. E... Para além disso, também eu vejo que as pessoas têm dúvidas no sentido assim, tem coisas práticas que você... E além disso ser muito prático, não tô dizendo que não é, mas tem perguntas assim, como que eu faço na minha questão financeira, não é isso? Você não consegue abrir um jogo dessa Sim. forma? A gente pode abrir por temas. Né? Então, você pode perguntar só de relacionamento, você pode perguntar só de trabalho, só de maternidade. Nossa, isso é maravilhoso, Enfim, né? e aí a gente vai destrinchando por tema também. Então, vai trazer um aconselhamento, um direcionamento naquele ponto que você não está conseguindo desenrolar sozinha ou ter essa visão imparcial. O tarô, ele não vai te julgar por nada, né? E ele é totalmente neutro. Então, não vai vir aqui o aconselhamento de uma amiga, né? Geralmente a gente faz isso. Ô, amiga, Não, é uma tá acontecendo tal visão coisa. muito mais elevada, é de outro patamar. Pessoal, é como se você estivesse vendo de cima a situação, né? Ó, é isso aí que tá rolando aí, né? Então, é um aconselhamento sem julgar nenhuma das partes,
de forma neutra, onde ele te dá uma direção. Te diz, o conselho do tarô te diz o que fazer. O conselho é a ação. Então, a gente tem um diagnóstico, um panorama do que está acontecendo e um direcionamento também. E isso sempre vem para cada pessoa de uma forma diferente, mesmo que saiam as mesmas cartas. Sim. Porque o tarô, ele segue a jornada do herói, né? A gente pode fazer essa analogia. Se você for buscar sobre a jornada do herói, você vai ver que existem fases da vida que todo mundo passa. São problemas humanos que se repetem e, de alguma forma, aquilo já foi resolvido. Já existe uma história com começo, meio e fim daquela fase ou daquele problema que, se a gente repetir meio aquela jornada, a gente encontra a solução. Não é uma novidade, os nossos problemas não são coisas fresquinhas que apareceram agora, né? Alguém já passou por aquilo. Alguém já resolveu aquela história de uma forma e o aconselhamento do tarô vem para você, como isso cabe melhor na sua fase de vida. E o que eu acho bastante interessante a gente pontuar sobre o tarô e que eu observo, né, quando me deparo com as consulentes, é essa autorresponsabilidade, né? Porque o oraculista, ele tem essa responsabilidade de como passar essa informação, porque precisa ser com amor, porque às vezes são respostas que você pergunta e vem aquela resposta que você fala, uau, né? Como transmitir isso para o outro de uma forma leve até, tem essa responsabilidade, mas também temos uma responsabilidade aqui do consulente, da pessoa que vai se consultar. Sim. Porque muitas vezes você deve se deparar, eu me deparo com isso, a pessoa às vezes faz o tarô, ou o baralho cigano, ou o oráculo, que seja, de muleta, né? Então a gente sempre cai nessas armadilhas, né? Muitas vezes caímos, né? Você usa aquilo para fazer qualquer coisa na tua vida. Você vai dar um passo, peraí, deixa eu ver, você vai fazer aquilo e não é para isso. A né? pessoa fica viciada. Fica viciada literalmente. Fica. E a espiritualidade, ela vai tirar você, ou pelo menos tenta tirar você dessa ideia de culpa ou vítima, para você se autorresponsabilizar pelaquilo. Então, quando você vê um diagnóstico, ou quando você tem, olha, você pode ir por esse lado, talvez aconteça isso. Por esse lado, talvez aconteça aquilo. Mas a autorresponsabilidade, ela é tua. Exatamente. Né? Senão você começa a transferir e aí também já perde essa conexão direta. Você tem que parar e olhar, tá bom, mediante isso aqui que foi colocado, o que faz sentido para mim, o que eu vou fazer e se responsabilizar por aquilo. Senão a gente desvirtua, perde a ideia de que aquilo é algo para te conectar com você mesmo e vira mais uma, né, tô pendurada ali, né, resolve para mim. E essa não é a ideia, né? Essa não é a ideia definitivamente. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente precisa lembrar que existe uma coisa chamada ética. Ética em tudo. Em qualquer coisa que você for fazer no seu trabalho, você não precisa ter ética. Sim. Com a vida dos outros também. Então, uma coisa é você usar o tarô para a sua própria vida. É lógico que a gente tem relacionamentos. E esses relacionamentos se desdobram na nossa vida, tem consequências para a nossa vida. Mas tá longe do que eu acredito de você ir lá para investigar a vida do outro. E eu, como taróloga, digo para a pessoa, olha, eu tenho esse limite, eu posso ir até aqui. Me pergunta tudo sobre a sua vida e a gente pode sim investigar a intenção das pessoas com você ou o que vai acontecer no trabalho. Então, mas é a intenção da pessoa com você, não é a intenção da pessoa com o vizinho, ou se a minha irmã e o marido dela estão fazendo alguma coisa, se meu filho vai ficar com a... Não é sobre isso. E as pessoas chegam assim, olha aí a vida do outro. E é aquele bom senso, né, dos dois lados. De você que muitas vezes sai do teu lugar, você está saindo do teu lugar para ir ali para saber de algo que não lhe diz respeito. A gente está falando de autoconhecimento. Autoconhecimento é algo seu. E quando você se depara com uma profissional que embarca nessa, eu acho que você precisa já ligar um alerta aí. Porque, querendo ou não, a gente também está numa área onde a gente se depara com... Não sei se a palavra tem bons e maus profissionais como tudo. Em todo lugar. Então, a gente também tem que... eu fui no lugar... Se a pessoa está indo por esse lado, se a pessoa aceita, a gente... já liga uma antena aí, né? Sim. De que algo não tá muito legal. Porque, como você diz, a ética ela existe em tudo. Não é diferente na espiritualidade, né, Exatamente. gente? Então, bom senso, né? O que acontece na ética espiritual é
invisível e é sutil na hora que você tá lá perguntando da vida do outro. Só que é bem real nas consequências, E é real, viu? né? E vem, né? Existe uma lei universal, hermética, que chama Lei do Retorno. Então, a gente vive num planeta Terra e ele é regido por leis. Lei funciona você querendo ou Ou não. não, você acreditando ou não. E não é pra assustar ninguém, não é ideia. É trazer realmente consciência. Consciência, exatamente. Despertem, É. né? Despertem para isso. Porque o que acontece com a lei do retorno? E também pro tarólogo que está ali indo investigar a vida do outro. Você vai caindo nessa armadilha, e aí o que acontece é que você pega aqueles problemas do outro, recaem sobre você. Ai, que beleza. Recaem sobre Ai, que você. maravilha. A cobrança Olha o que vem. deu a curiosidade, né? Uma mera curiosidade, sim. Recaem sobre você, também se torna responsável por aquilo. Você estava lá, você não foi chamado para resolver aquele problema, né? Ninguém pediu a sua ajuda, nem o seu pitaco, nem a sua interferência. É igual fazer tratamento sem a pessoa saber. Então, aí você vai lá querer interferir sem ser chamado, vai ter consequências. Aí você aguenta o rojão da lei do retorno. Eu acho pior ainda, a gente tá desfocando um pouquinho do assunto, mas aqueles trabalhos que você faz pra amarrar o outro. isso daí Mas tá surreal, assim, ó. né? É só pra pensar, se você tá querendo amarrar alguém que não queira ficar com você, cara, você precisa de terapia. Exatamente. Porque tem alguma coisa esquisita aí com o que você acha que é amor, com o que você acha que merece. Aí não tem como você chegar no resultado que você quer. Porque você quer amarrar alguém que não quer ficar com você. E outra, você vê também do outro lado profissional. Você tá desvirtuando algo que é muito poderoso, né? Que é essa conexão divina pra uma finalidade que não é aquela. Saiba porque usar. Saiba usar. Saiba usar essa ferramenta, porque ela realmente é eficaz, é de muito poder, te dá muito poder, principalmente para o profissional que trabalha com isso. Então, precisa ter, além de ética, bastante preparo, porque precisa de preparo técnico, e também saber até onde ele pode ir. Entender. Você começou falando comigo sobre como falar com a pessoa, né? Sobre como dar aquela resposta. Então, tem pessoas e pessoas, você percebe a linguagem de cada um e como você pode falar com cada um também. A minha fala, geralmente, tem um tom mais gentil, mas muitas vezes você precisa falar papo reto, porque senão o sujeito não entende. E o baralho cigano, olha, a gente vai chegar no baralho cigano, ele é... Mas eu tô vendo aqui você com um monte de deck aí de tarô, e quando você se depara com esse universo, você encontra aquele... Você fica, gente, louco. Milhares. São milhares de decks, dos mais tradicionais aos mais modernos. Você fica olhando as iconografias, você fica, uau! E aí você fica, por onde que eu vou? Eu tenho a minha história deu certo, e aí eu vou ensinando meus alunos meio que no rumo do que eu aprendi. Então, eu comecei pelo tarô dos anjos, porque eu entendo que é um tarô para iniciantes, né? E é esse tarô que traz o diagnóstico. Então, eu vou tirar para você um jogo aqui, para quem tá lá assistindo, entender como é que funciona. Então, aqui, esse é o deck do tarô dos anjos. Ele tem os arcanos maiores, todos os arcanos maiores, e arcanos menores, mas não são todos. Justamente para a pessoa que está iniciando pegar bem essa leitura do arcano maior. Arcano, Vivian, significa mistério. E os arcanos maiores são os mistérios maiores de vida. Aquelas questões de existência mesmo, sabe? São eles que dão o tom maior do jogo. E os arcanos menores são aqueles do dia a dia, do cotidiano, que dão a referência de tempo dos acontecimentos, né? Que falam sobre os sentimentos. Então, eu vou tirar aqui um jogo para o pessoal entender como é que funciona. Depois você me conta aí o que saiu nesse jogo, que não vai dar para tirar e falar para tudo aqui, né? Vamos lá.
Gente, é um jogo de exemplo, né? Eu não tô tirando especificamente para a vida de ninguém, mas já vai trazer aqui uma boa ideia. Então, aqui a gente vê sobre a espiritualidade e a energia que a pessoa traz, sobre qual é a motivação que a pessoa chega no jogo, né? Por que que ela está procurando o jogo? Aqui a gente fala sobre ancestralidade, família de origem, as mudanças na vida da pessoa, o trabalho, um alerta, filhos, medos e preocupações, alegrias, viagens, dinheiro, acontecimentos imediatos. Aqui a gente tem saúde, o que pode equilibrar a vida da pessoa, as novidades, os relacionamentos e um conselho. Vocês estão vendo que é um raio-x da sua vida completa, naquele momento, né? Como é que tá Sim, aqui? Tem todas as áreas aqui quando a gente tá fazendo um jogo completo, sem um tema específico. isso. E É aqui um tarô conta de uma exemplo. história que você fala, uau! Aqui já conta uma história e a gente vai entendendo quais são os pontos onde pega, né? Onde pega, por onde a gente. Onde dói? Onde tá com mais sombra, né? Aonde que tá doendo? Aonde que essa pessoa precisa se desenvolver, né? Aqui, no caso, seria alguém que tem bastante proteção espiritual, que vem procurar o jogo por conta de trabalho ou alguma especialização ou estudo. A gente já entende que é esse o tema. E vamos entender que no trabalho tá tudo bem, a pessoa chega querendo saber do trabalho. Então, assim, na família, ok, carta da temperança, uma carta mais tranquila. Nas mudanças, é um ás de paus, a espiritualidade tá bombando. Bombando. Um portal aí, né? Falando, Tá se opa! abrindo um portal, a espiritualidade que tá regendo a mudança, né, na vida da pessoa. E na carta da carreira e do trabalho tem o sol, né, que é o sucesso, a luz, até mesmo esse reconhecimento. Só que no alerta vem um ás de copas. O ás de copas está falando do elemento água, dos relacionamentos, do emocional. Das águas internas da pessoa. Exatamente. Aí quando a gente vai para a casa dos filhos, a gente vê um valete de espadas. Provavelmente essa pessoa teria um filho pequeno, né, que fala bastante, bem comunicativo. Depois a gente vai ver as preocupações e o julgamento. Geralmente aqui tem a interferência da família, né, ou a pessoa muito sobrecarregada. A alegria é a carta do diabo. É legal quando o diabo sai bem aspectado no jogo, porque geralmente ele fala com você com um grande poder de atração das coisas que você deseja conquistar, realizar. Na casa das viagens aqui a gente tem a lua. A lua, ela fala sobre mudanças. Então pode ser até que seja uma pessoa que vai viajar para uma grande mudança, ou que a pessoa faça uma mudança de casa mesmo. Pode ser muito mais do que uma viagem. Pode ser a viagem com um filho também. Pode ser que a pessoa descubra uma gestação numa viagem. E aqui o dinheiro. Aqui a pessoa se enganou, essa carta né? que as Porque pessoas adoram, enforcada, né? Que veio você da- olha e fala, ai, ela veio saber de trabalho, mas na verdade ela queria saber era de dinheiro. Tá esquisito, né? E aqui o dinheiro, ele tá parado, tá estagnado. Ela não tá conseguindo o resultado desse trabalho tão bom. E vamos entender por que que essa pessoa tá tão magnética, tá com tanto sucesso no trabalho, mas o dinheiro tá parado. Aí, geralmente, a gente pode tirar um jogo só pro dinheiro. Mas pelo que eu entendo aqui, essa pessoa tá com abalo emocional. Pode ser que ela esteja compulsiva com dinheiro, gastando com o que não precisa ou com o que não pode. E aí, quando a gente vai para o que está acontecendo agora, é a carta da força. É até alguém que está tentando se controlar, mas é uma carta que fala de compulsão. Então, aqui a gente vê que tem uma compulsão por gastar. E o valete de paus na saúde está dizendo para ela buscar ajuda espiritual. Um valete de copas também está dizendo para ela buscar ajuda emocional. Olha a questão emocional aqui, ó. Aí o jogo Exatamente. vai conversando, né? E também é uma pessoa que está passando por uma questão no relacionamento. A gente tem a carta da morte na sociedade, no casamento, em todas as parcerias. A carta da morte está dizendo que está acontecendo uma renovação.
um renascimento, mas que precisa primeiro limpar tudo para depois renascer. Às vezes, dentro de uma relação, você não vai terminar aquele relacionamento, não vai colocar um ponto final, mas ele precisa mudar de fase, transicionar, né? E aqui o conselho, que é a carta da estrela, a gente vê assim, tenha esperança, sabe? Acredite no futuro, né? Os seus planos vão dar certo. Então, aqui é claro que eu tô falando rapidinho, a gente pode aprofundar muito mais e cada vez que a gente olha para o jogo ele tem uma camada diferente. Mas aqui a gente entende, tá, então fulano tá com um problema emocional e financeiro. E depois a gente pode tirar perguntas avulsas também para esses temas, né? Mas aqui deu para entender como é um diagnóstico? Não, total. Claro que uma consulta, ela não é rápida assim, né? Você vai Exato. Isso aqui é só a porta de entrada de algo que vai ser aprofundado. Mas você já tem um monte de informação. A cabeça da pessoa já fica assim. Às vezes a pessoa ela vai buscando solução para um problema, mas a raiz é outra. E aí o oráculo ele explica isso. E você não faz a menor ideia, né? A pessoa não faz a menor ideia. Porque é aquilo que a gente falou, é tudo integrado, né? A gente acha que é ali, não é. Às vezes o ali tá aqui na parte espiritual, tá ali na mental, tá ali demonstrado uma crença, que tá gerando esse... E aí depois do tarô dos anjos, né? A gente tem o baralho cigano. Do tarô dos anjos eu dou aula do baralho cigano também, viu, gente? Agora, qual que é? A pessoa deve olhar, né? Não é, gente, não é igual. Não. Qual é a diferença do tarô, seja dos anjos ou um deck de tarô tradicional, pro baralho cigano? São cursos diferentes, energias diferentes. Sim. Então, aqui a gente tem um tarô mais comportado. Clássico dos anjos, uma coisa, né? Que tem uma egrégora, né? Uma equipe espiritual que cuida desse trabalho aqui, angelical mesmo. E ele tem esse cuidado em olhar para a pessoa, mas entender as questões psicológicas, psíquicas, inconscientes. A gente vai extrair o que está no inconsciente da pessoa. Tarô, baralho cigano. Baralho cigano é muito mais direto. Ele tem menos cartas e os desenhos, né, as imagens do baralho cigano, eles vão realmente retratar a realidade do povo. E falar papo reto. Um papo reto mesmo, eles é muito mais sincerão, né? E ele vem realmente trazer ele tem um vocabulário, você é obrigado a usar um vocabulário mais assim, não tradicional, disse a palavra errada, não tão convencional, né? Não tão padronizado. Baralho cigano vem falar aqui, ó, da conversa da amiga. Eu sempre falo. A conversinha do WhatsApp. Cuidado com o que você vai perguntar pro baralho cigano. Sabe aquela assim, você pergunta e a resposta ela vai vir? A resposta vem. Tá. Então, se você não quer saber, é melhor não, porque ele vai abrir. E as próprias, a iconografia das cartas, ela é muito mais. Você vê lá uma serpente, você vê o rato, você vê um caixão, né? Então você já olha, você já fala. É preciso você mesmo, né? É preciso saber interpretar. Vocês podem ver que eu uso bastante esse baralho aqui. Mas é maravilhoso. Eu, particularmente, me identifiquei muito com o baralho cigano. Muito, assim, sabe? É legal, é diferente. Por quê? Baralho cigano tem a regência do povo cigano, de Santa Sara, Maria Madalena. Então, essa força desse povo cigano é o que vai estar aqui nas imagens. É outra história, é outra conversa, tem outra energia. Cada tarô tem uma vibração. E aí todo mundo vai se conectar com um. Sim, aí cabe a você, nesse mundo aqui a gente trouxe 2 decks, mas tem milhares. E aí só você vai entender aquilo que conversa com você, porque para cada pessoa é de uma forma. Exatamente. Né? Você fala, nossa, acho que aqui que é o meu rolê, né? E não tem regra. Não tem. Cada um, gosto não se discute. Exatamente. Mas o resultado... vai trazer as respostas do mesmo jeito que você precisa, não é isso? Você quer uma resposta mais terapêutica? A gente vai pro tarô dos anjos. Você quer uma resposta mais direta? A gente vai pro baralho cigano. E aí, por exemplo, o que mais acontece no baralho cigano é a pessoa querer saber de relacionamento. Aí o que eu digo? Tá bom, vamos ver a intenção dessa pessoa com você?
Mas eu também vejo a intenção da pessoa com fulano. Porque às vezes a gente só olha pro outro, né? Então eu faço essa... E o problema tá em você, né? Eu olho pros dois, mas aí como a gente faz? A gente identifica a pessoa como está com relação... Como se fosse eu e você, eu como estou em relação a você. E aí a gente vai entender qual é o pensamento da pessoa, a área racional, o sentimento, a verdadeira intenção. Geralmente é uma intenção de como essa pessoa pretende levar para o futuro, né? E como é que ela age. A atitude. Se a gente for olhar para esse jogo, não é um jogo de previsão, é um jogo para a gente entender como a pessoa está hoje com relação a você. E geralmente é alguém que você se relaciona afetivamente, né? Mas aqui, ó, é alguém que é parceiro. A gente tem a carta amigo, do cachorro. Né? É amigo, é parceiro, vai estar do seu lado, né? Aí, racionalmente, tá meio nebuloso. Essa pessoa tá passando por algum sacrifício ou pode ser que esteja guardando algum segredo. E isso tá matando ela, sabe? Tá acabando com a cabeça da pessoa. Quando a gente olha para o sentimento, é alguém que tem um sentimento, sim, bem estabelecido, ancorado, geralmente até um relacionamento bem espiritual. Tem alguns probleminhas, né? A carta do trevo fala de alguns probleminhas, mas você pode acreditar que a pessoa tem sentimentos, né, com relação a você. E aí, as intenções. Olha, aqui nessa configuração eu diria que é alguém que vai dizer, vai declarar que tá amando, ou vai declarar que tá apaixonado. Ai, que beleza. Você já... E a atitude é assim, de ter essa amizade forte no dia a dia, de ter uma clareza, de alcançar o sucesso junto, né? Então, o que a gente vai entender? Existe uma coerência entre o que eu penso, sinto e faço? Às vezes a pessoa está muito bagunçada e você já começa a ver isso a partir desse diagnóstico aqui. Então, a partir daqui a gente tira um jogo maior de conselho, né? Também aqui esse baralho eu uso bastante para previsão de futuro. Daqui a gente iria para esse futuro, para um possível futuro, porque isso aqui é o agora. Então a gente vai ler um possível futuro e depois trazer um conselho. Esse é o jogo mais procurado, né? Mas tem várias formas, vários métodos de tiragem, né? E é o jogo mais procurado que pode muitas vezes te livrar de algumas roubadas, inclusive, né? Você já... Às vezes eu vou lá no Instagram, vou gravar uma história e eu falo pro pessoal, olha, se eu tivesse acesso a isso aqui 15 anos atrás... Eu teria evitado conversa seria outra na minha vida. Mas não dá, né? Tinha que aprender, né? Tinha que passar, né? Tem coisas que você não vai prever, não vai ver, porque faz parte do aprendizado, né? Assim, nas nossas conversas, né? Eu sempre digo isso, né, Vivian, que aquilo que é fatal na sua vida, o tarô não vai prever. A gente não prevê aquilo que não é possível mudar. Então, mesmo que seja uma previsão que você não entenda como positiva, não julga como bom ou ruim. Entende que está sendo acelerado para você aquela visão, aquela resposta, porque depende de você mudar. Então, o conselho geralmente vem falando, muda aqui, segue esse caminho. Às vezes é uma pessoa que está com uma comunicação muito violenta. Às vezes é uma pessoa que está gastando muito sem parar. Às vezes é alguém que precisa de uma terapia, né? Sempre eu vejo a solução em um tratamento terapêutico. De verdade, eu vejo isso funcionar. Tem 10 anos que eu vejo isso funcionar. Fazer o diagnóstico com tarô e depois partir para realmente buscar ajuda e fazer um tratamento energético que também geralmente é bem pontual, vai bem em cima do problema e traz aquele fôlego, sabe? Sim. Agora vamos falar um pouco sobre os cursos, porque falamos um pouco, explicamos aqui, né, o que é o tarô, o baralho cigano, os oráculos, para aquela pessoa que quer se consultar como uma ferramenta na prática para trazer esclarecimento, para trazer consciência para as várias questões. Mas também temos aquelas pessoas que querem ser uma oraculista, que querem, né, fazer essa leitura. E, aliás, tem um monte, e eu fui uma delas. Conta pra mim, vai. Conta pra eles como foi sua aproximação.
Como eu disse, eu sempre gostei dos oráculos. Não sabia o porquê, não fazia a menor ideia, não tinha noção, mas aquilo me atraía muito. E nesse processo de autoconhecimento, eu lembro que o meu terapeuta holístico um dia falou: "E cartas, você gosta?" E eu, gente, por que que ele tá falando isso? Não comentei nada, não disse nada, mas me deu aquele. Sabe quando a vida tava já te mostrando e você se fazendo de sonsa, né? Não tô entendendo. Eu falei: acho que eu gosto disso, acho que seria um caminho bacana para eu também ganhar essa autonomia, para eu poder entrar mais nesse universo, não estar só do outro lado de indo procurar, mas poder, enfim, trazer as Jogar minhas, pra você. jogar para mim, trazer as minhas respostas. Só que aí eu percebi que eu tinha um monte de crenças e medos. Eu gostava, não sabia que gostava, não entendia, e eu tinha muito medo de, tipo, se eu for em qualquer lugar, porque tem aquela coisa, né? Tem muita charlatã, tem muita gente que vai fazer alguma Sim. coisa. E aí eu perguntava, mas eu preciso ter mediunidade? Isso está ligado a alguma religião? Eu tenho que mudar de religião? Preciso incorporar? Não sei o quê. Olha, tinha um monte de coisa. Demorei um pouco, até que quando eu te encontro, me lembro quando eu te procurei e falei, você dá curso, como que eu faço? Eu preciso, né? Ter mediunidade, ter incorporação, ter mudar de religião, a minha vida toda, né? E aí, onde você vem e me esclarece, e eu tenho certeza que essa é a dúvida de muita gente, de que, não, gente, você não precisa de mediunidade, o tarô não tá ligado a nenhuma religião ou crença específica, ou a incorporar, ou enfim. Ele é uma ciência, tem um conhecimento ali, tem um estudo ali. O tarô é para todo mundo, O tarô é pra todo né? mundo. Você me Desde disse que a isso. pessoa queira. Desde que você queira, né? É É. algo seu, algo que tá intuitivo, né? Não sei nem se inato a palavra, né? De algo que tá ali, só que não tá ativo, vamos dizer, ali, aquela Esse intuição, né? medo tá intimamente ligado a tudo que foi ensinado sobre pecado. Também tá intimamente ligado a você não querer ver o que você precisa mudar. E eu acho que a gente precisa trocar a palavra medo por respeito. Eu tenho tanto respeito que eu não vou me aproximar de forma banal. Eu tenho tanto respeito que eu realmente não vou ficar consultando para ver se eu compro isso ou aquilo, para ver se Você não quer fazer de eu qualquer saio de forma, casa né? hoje, né? Exatamente. Você não quer fazer de qualquer Não, forma porque aquilo, você né? tá Banalizando a ferramenta, mexendo né? com realmente uma força, né? Até uma força ancestral, né? O tarô veio para você ver como é uma força ancestral. A história mais próxima ali que a gente tem do tarô é no século XV. E ele vai para a França um pouco depois, e você pode ver que tanto o tarô quanto o baralho cigano vem da França. E isso tá lá século XV. Imagina quantos ancestrais seus tiveram contato com o tarô de lá para cá. Às vezes tem essa força mesmo te empurrando e dizendo que pode ser um caminho para você. Vai saber quantas oraculistas pode ter aí na sua linha Por ancestral. isso que eu digo, não é à toa que eu gostava. Você não se conecta com algo que você não faz a menor ideia que é, mas aquilo tá pulsando ali dentro de você, né? E eu gosto muito de olhar pro tarô desse viés de que você precisa estudar o que tá aqui, né? Não é só intuição. Tem uma ciência ali. E a gente percebe, por exemplo, quando você olha pro Jung, ele usa o tarô, e pelo menos quando ele falava sobre isso, para psicologia. Totalmente. Né? Então, ele entendia perfeitamente esta função desses arcanos maiores como arquétipos. Né? Para quem não sabe o que é arquétipo, gente, arquétipo é um modelo. Foi um primeiro modelo, alguém que foi pioneiro naquilo, teve essa história, né? E depois a gente vai se encaixando nos arquétipos, nos modelos. E são modelos universais que ditam comportamentos e crenças de uma determinada cultura. Aquilo está ali instalado. Quando você vê que a pessoa está passando de um determinado arquétipo, geralmente ela está com um comportamento inconsciente. Sim, e o que o Jung vem e diz? O tarô, ele é uma forma de eu acessar e entender o meu inconsciente. É um mergulho total naquilo do quem eu sou e eu não estou enxergando. Do que eu tô fazendo Do que eu e não tô tô fazendo vendo. e por que eu tô fazendo. E aí você fala, nossa, que brisa, né? É muito simples, gente. Dá para dar exemplos práticos. Se eu fizer assim, qual é o arcano maior que você mais se acha legal nesse momento? Que você olha e fala, nossa, eu adoro essa carta. Ah, é aquele que eu não gosto.
Faz uma análise do que aquele arcano fala da tua personalidade naquele momento, da tua energia naquele momento, que vai bater. Não é à toa que você se Mostra sua luz e sombra. mostra sua luz e sombra. No exemplo, e só dali de você entender o que é aquele arcano, o que é aquele arquétipo, você já tem uma aula de você de coisas que você não tá vendo. É. Uma outra coisa, quando eu fazia o teu curso de baralho cigano, no curso ela põe as cartas, vamos estudar cada carta. Aí você fica, o que você vê nessa carta? Um exemplo besta só para vocês entenderem onde vai a situação. Só de olhar a carta, principalmente no baralho cigano, você já pensa, acho que é isso, acho que é aquilo. Aí quando você colocava a serpente, olha onde eu já fui me analisar. Sim. Eu olhava pra serpente e pensava, nossa, odeio essa carta. Traição, coisa ruim, alguém que vai fazer mal e não sei o quê, né? Cheio de... Aí você vive, mas a serpente, ela tem uma ideia de estresse mais ligada a isso. Também fala da cura, né? Mas veja, eu tenho uma crença instalada no inconsciente coletivo de que é a serpente. De que a cobra é ruim. A cobra pegou Eva e perdemos o paraíso. Estamos aqui até hoje. Me lasquei. Então, essa é a crença que eu tenho. Só que, por um outro viés, e no meu caso, é bom que eu possa mudar essa crença, às vezes você não quer mudar, mas no meu porque a espiritualidade olha para a cobra como um animal de poder em alguns locais. Exatamente. Se eu tivesse no Egito, não ter passado, um animal de proteção, presente ali de sabedoria. Sim. Então, eu tenho uma crença. Isso é um exemplo simples, banal, de como que eu me comporto. E quando você vai entendendo esses arquétipos, você não só entende você, mas você entende como o mundo gira, né? Como que aquilo tá acontecendo. Por isso que você fala, cara, eu super indico o curso, né? Fazendo merchan aqui, mas é muito legal. Por vários motivos, por essa metodologia de você traz um problema e traz um diagnóstico, traz uma solução, traz uma terapia, você junta ali com uma radiestesia. Eu posso dar um spoiler do curso? Claro. O curso tem contato com o mentor. É. Ela leva... Ponto alto, né? É ponto alto. Eu falei, gente, não é possível. Ela leva você para você conhecer quem é o seu mentor. Coisa que quando você vai fazer isso, então, né? Se apresenta, né? E que você toma esse contato maior com quem tá ali, que é a sua guiança naquilo. Eu acho incrível. Eu acho que é um diferencial por conta de que a gente nunca pensa assim, eu consigo fazer isso sozinho, né? Ainda estamos nesse estágio, né? Não vai dar pra mim, eu não sei, eu vou ter que ir lá falar com não sei quem, pra ligar pra não sei quem lá, pra ver se eu chego lá no 7º plano e tenho uma resposta e tal. Mas o fato é que quando você começa a ter acesso ao oráculo, a mente inconsciente começa a ter contato com essa simbologia que vai ajudando você a despertar. Não é incomum que a pessoa comece a ter sonhos lúcidos, né? Sonhos com mentores. Porque como se fossem chaves. Cada arcano é uma chave. E tem tanto símbolo nessa carta que é como se fossem chaves para o seu inconsciente, vai destravando coisas em você e seu terceiro olho realmente vai abrindo, se trabalhando. E é fato que eu sinto que cada vez que a pessoa começa a ter esse contato, essa equipe espiritual dela se aproxima. Né? É um despertar, né? Uma das Exatamente. formas de reconexão aí, né? Eu insisto assim, cria relacionamento com seu mentor, cria relacionamento com seu guia, né? Então, se você vai lá jogar, vai preparando uma mesa, vai colocando elementos que tragam segurança e poder para você, vai tendo uma conversa, né? Isso também é um tipo de oração. Oração não é só aquela coisa decorada, mas é a gente conversando com a nossa espiritualidade, e aí você vai começar. Tem gente que ouve, tem gente que vê, tem gente que sonha, e aí cada um vai fortalecendo essa musculatura espiritual de uma forma. Mas por que eu gosto de, na última aula, fazer encontro com o seu mentor? Porque às vezes você ainda está engatinhando um pouco nisso e não consegue acreditar que ele realmente está lá. Tá ali, né? Eu tenho, né? Exatamente. Tenho, né? Mas todo mundo tem. É igual orixá, todo mundo tem. E aí, quando você vai fazer essa última aula, às vezes você não enxerga, mas você sente um cheiro,
você lembra de um lugar, você vê um instrumento de poder, e ali começa, ali é aberta realmente uma porta, né? Geralmente se apresenta, e na maior parte das vezes eu realmente vejo o mentor. E aí eu posso fazer esse Ponte, caminho né? do meio, né? Realmente essa ponte Essa intermediação, né? entre a espiritualidade e a pessoa. E é só uma abertura. A partir dali, a pessoa se responsabiliza em manter aquela força espiritual a partir dos jogos, né? Com os jogos, e se comunica também com essa espiritualidade. Ó. Uou. Opa! Qual é a carta? É louco! Aí as pessoas estão, por que essas loucas estão vendo do louco? Porque é o que a gente tá fazendo aqui. Se joga na experiência, vai, né? Muito engraçado, gente, ó, a carta do louco. Esse baralho aqui é o tarô sistêmico, né? Mas ele tem todos os arcanos maiores e todos os arcanos menores. E toda a jornada começa com o louco. O louco é o número 0. Aí ele fala, só vai. A carta coringa, né? É a carta coringa, é aquele que tem esse arquétipo do adolescente que tá em busca de uma nova aventura. Olha a gente aqui. Por isso que a gente não... Obrigada, espiritualidade. Você sabe que desde que eu estou nessa jornada, eu percebo mesmo que o tarô, quando eu iniciei os cursos, como um divisor de água mesmo na minha intuição. Ficou muito mais forte. E em todos os aspectos, algo no meu trabalho, nas decisões que eu preciso tomar, no que eu preciso fazer. Muitas vezes você nem precisa abrir a carta. Mas aquela vozinha que a gente começou falando aqui, que todo mundo tem, né? Que você disse que tá ali. Mas por quantas vezes eu não a ouvia? Ou ignorava. Ou ignorava, né? Ou não quero ouvir, né? Porque no fundo, quando a gente se depara com uma situação, quando a gente olha para trás, a gente sempre sabe que aquilo dali chegou ali. A gente sabe, será que esse aqui é o amor da minha vida? Será que essa pessoa é confiável? Você teve aquela primeira resposta, que é um sim, um não, às vezes quase um sussurro. Sim. Mas o que você faz? É igual conselho de mãe, né? Ah, não, não sei se você quer se auto-enganar ou se você não quer ouvir, mas o fato é que a gente tem essa voz. A questão é o quanto nós estamos ouvindo. E isso eu percebo que ficou muito mais audível para mim depois que eu depois que eu fiz os 2 cursos, né? Depois que eu iniciei ali. E ainda para quem tem dúvida, né? Porque o que a gente pode fazer? Que eu não fiz aqui, que, por exemplo, é uma pergunta avulsa, pegando o seu gancho de aprender a ouvir a intuição. Então, vamos lá, a gente tem aqui o oráculo, e aí eu quero esse trabalho é bom para mim? Eu tô num trabalho e eu quero saber se eu aceito uma proposta de emprego. E daí eu vou fazer, tá bom, uma carta para ficar onde eu estou e uma carta para eu aceitar algo novo. E aí eu vou entender a energia de cada lugar. E ainda se eu tenho dúvida, eu posso usar o pêndulo, que é a radiestesia, né? E aí eu digo, então, qual é o melhor para mim? E geralmente o pêndulo, aqui tá falando de uma nova oportunidade, né? E olha, saiu bem assim, o Papa muito tradicional e o Imperador expansão. E aí você vai ganhando força de que aquilo que você tá intuindo Nossa, realmente é aquilo. Aí você começa a acreditar, fala, cara, é isso. É aquela primeira informação. É uma pergunta, uma resposta e é aquilo. Vai. Não fica... Quando você começa no e se, deu ruim. Né? Exatamente. Agora, já estamos chegando quase no final. Você tem curso baralho cigano, tarô, radiestesia. Exatamente. Certo? Para quem quiser, tem a página da... Tem a página joyce.terapeuta. Lá vocês vão ver algumas lives sobre tarô, vão ver algumas lives da gente jogando, né, com outras pessoas. Também dá avaliação com a radiestesia. O curso de radiestesia é legal porque ele complementa
tudo que você pode fazer no tarô. Ajuda muito no diagnóstico, também no tratamento. A radiestesia e radiônica é uma forma de diagnóstico e tratamento que eu aconselho. Não, e aí é um mundo sem fim, né? Porque você entra, você fala, vai fazer tarô. Aí agora eu vou fazer baralho cigano. Mas eu já tinha feito radiestesia. E aí eu tenho registros acásticos. E aí você começa, e é um mundo sem fim. Aí você vai começar a pegar todas essas ferramentas e meio que fazer um mix ali, e vai trazendo a sua forma mesmo de que você vê a vida, de trazer aquele seu projeto para o mundo, que é o caso do seu curso, né? Tem a sua... E da regência da Cigana Rosa, não podemos dizer, né? Mas esse mix de tudo que você trouxe, que você construiu durante toda a sua vida, né? Eu percebo muito essa ressonância energética, né? Quando a pessoa ela chega até mim, geralmente é por esse ímã, né? De esse carisma que bate, né? E a partir dali, como ela passa comigo a primeira vez e vê o resultado, muitas das pessoas que chegam até mim têm esse propósito de oraculista. Se não é oraculista, é um propósito terapêutico, né? E aí a pessoa tem isso lá dentro. Então, por um tempo, a gente vai olhar para o propósito de vida dela, equilibrar as coisas para que ela possa viver esse propósito. E depois, quem sabe, fazer uma transição de carreira. Por que não, né? Ou ter duas carreiras, Ou ter porque no meu duas caso, carreiras. tenho duas e pretendo até ter mais, por que não? Temos regras aqui, né? Uma advogada, que também é taróloga, e enfim, né? E para você que não quer fazer o curso, mas se interessou, quero fazer uma pergunta, quero tirar um jogo, quero mergulhar no meu autoconhecimento, também temos Clã.místico, Joyce.terapeuta, você pode entrar lá para agendar uma consulta, para ver, porque penso que nada melhor do que você experimentar, né? Tem tanta gente falando, é assim, assado não é bom, é aquilo, é outro, mas você só vai saber se algo é bom para você. Se você experienciar, se você tentar, Se né? você olhar, deixa eu ver mesmo. É. E você pode ser a pessoa, pode ser dos mais crentes aos mais religiosos. Tem um conhecimento aqui, gente, ancestral. A resposta ela vai vir. Você acreditando ou não acreditando que aquilo funciona, né? Eu vou encerrar falando o que eu comecei falando. Você é o oráculo. Ai, eu adoro essa alma. Você é o oráculo. Acredite em você. Mas por que não ter apoio? Você pode ter apoio na sua profissão, na sua família, no seu relacionamento. Isso é uma ferramenta de direcionamento e aconselhamento. E se a espiritualidade, se esse sussurro de Deus disponibilizou aqui para a Terra essa ferramenta? É para usar. É para usar. Não é, ela não está aqui à toa, né? Porque, né? O universo não brinca em serviço. É verdade. Eu também queria dizer da nossa cartinha. Que toda vez a gente tem uma cartinha que eu nunca explico, né? E aí vem naquela história, um oráculo. É um oráculo. A gente tem o oráculo dos dragões, né? E você não precisa ser oraculista para ter alguns decks de tarô que vão te trazer uma reflexão. E para sustentar a nossa energia, né, desse episódio de hoje, eu usei o oráculo dos dragões e saiu o dragão do amor. E eu vou ler o recado dele para vocês, pra gente finalizar esse episódio. Você quer dizer mais alguma coisa? Só quero agradecer. Fiquem ligados aí, porque a gente vai trazer ainda muita novidade. Então, vamos lá. Amor, deixe-me despertar a sua essência amorosa. Abra-se para amar e receber amor de todos, da natureza e do universo. Fiquem com esse sentimento, com esse verbo, e a gente espera vocês no próximo episódio. Até lá!